sejam bem-vindos ao podcast Conteúdo Aberto, podcast oficial da FTD Educação. Meu nome é Júlia Batista e antes de falar sobre o tema desse episódio, como sempre, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, estou com um colete preto, uma calça cinza e um sapato preto. E vou apresentar também para vocês o nosso cenário. Temos uma parede cinza com algumas prateleiras com adornos e livros. E ao centro, a placa do podcast Conteúdo Aberto por FTD Educação e as fotos dos nossos convidados que passaram por aqui até hoje. Bom, o tema de hoje é sobre comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre conversas difíceis, sobre o jeito de falar, sobre como melhorar a comunicação no dia a dia, seja em qualquer ambiente, no ambiente pessoal, profissional. E sabendo que as escolas são palco de muitas conversas difíceis, mas principalmente conversas importantes, esse é um tema que não poderia ficar de fora da pauta do nosso conteúdo aberto. Por isso, recebo hoje Pedro Consorte, que é especialista em comunicação não violenta, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer te receber. Obrigado. Vou fazer minha autodescrição. Então, no Brasil, eu sou considerado um homem branco, em outros lugares não. Tenho 1,82 de altura, tô sentado aqui usando minha jaqueta que é meio marrom, calça preta, tênis preto. Estou de óculos também. Eu também estou de óculos, pessoal. Muito importante. Pedro, vamos começar com você fazendo uma apresentação breve também para o nosso público, explicando um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, como é que funciona. Bom, hoje em dia uma das minhas principais atividades é com a comunicação não violenta, tanto atuando no ambiente corporativo, quanto em organizações, em escolas, até em famílias ou relacionamentos íntimos, e ajudando as pessoas a ter mais recurso para lidar principalmente com a comunicação nos momentos difíceis, que é quando a gente muitas vezes briga, quando a gente rompe relações, quando a gente se machuca, quando a gente fala coisas que machucam. Então, isso tudo muitas vezes é um sinal de falta de recursos, e eu hoje em dia trabalho ajudando as pessoas a terem mais recursos, mais ferramentas, mais consciência para decidirem mais conscientemente como elas querem dizer as coisas, como elas querem entender, interpretar as palavras que elas estão ouvindo, porque dependendo de como você fala, dependendo de como você ouve, a sua emoção muda, a sua experiência muda, as coisas se inflamam ou não, ou as coisas podem se acalmar. Então esse é o meu trabalho hoje em dia. O poder da palavra, né, Pedro? O poder da palavra, da intenção, da interpretação. Muito bom. Assim que eu te convidei, eu fiquei muito animada e agradeço mais uma vez de você ter aceitado o nosso convite, porque nós somos um podcast de educação, de uma empresa de educação. E hoje em dia a escola, como eu disse na nossa introdução, tem vivido aí palcos e momentos de conversas que necessitam um pouco desse tato, e dessas ferramentas para que a gente possa solucionar algumas coisas. Então, o que eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente também, o que é de fato comunicação não violenta e quais são os principais mitos que rondam aí a CNV no mundo? Bom, quando a gente vai definir alguma coisa, para mim é um processo que de alguma forma simplifica, né? Reduz um pouco, mas eu vou tentar. Comunicação não violenta para mim é um conjunto de reflexões, de valores, de práticas que ajudam a gente a ter mais consciência dos impactos que as nossas palavras têm e de o que a gente pode fazer para ouvir as coisas de uma forma que a gente fica menos inflamado, menos agressivo, com menos possibilidade de machucar os outros e se machucar de uma forma intencional. Muitas vezes a gente se machuca de formas não intencionais, né? Mas o que a gente está tentando buscar aqui são maneiras da gente tentar se relacionar, não só se comunicar, mas se relacionar e lidar com a convivência. Quando a gente fala de escola, é um lugar de convivência muito intenso,
Muito. Né? Muitas vezes a gente convive mais com as pessoas na escola do que com os pais em casa, por exemplo. E por um longo tempo da vida, né? Por um longo tempo da vida. Então, por exemplo, eu, fazendo uma conta rápida aqui, eu passei uns 15 anos da minha vida na escola, até terminar o ensino médio. E eu não lembro de uma aula que falou sobre o que a gente faz na hora do conflito. Como a gente lida com emoções difíceis. Como a gente conversa sobre um assunto difícil. O que a gente faz quando alguém ficou chateado, quando alguém se sentiu ofendido, quando alguém machucou alguém. O que a gente faz? Então, esses conteúdos não fizeram parte da minha escola. E muitas vezes são conteúdos que não fazem parte do conteúdo que está na escola, não fazem parte do conteúdo que está em casa, porque os pais também não têm ferramentas. Então a gente cresce e vira um adulto sem muitas ferramentas para lidar com conflitos, sem muita consciência. E aí a gente fica muito reativo, né? E aí a gente tem dificuldade de conversar sobre aquilo que não tá legal, aquilo que tá incomodando, aquilo que não tá fazendo bem. Então, que bom que a gente está falando sobre comunicação não violenta e como que isso pode ajudar na convivência escolar, né? E é sobre, às vezes, passar a mão na cabeça, esconder o que a gente está sentindo, né? Porque existem muitos estereótipos, né? Quando fala de comunicação não violenta, às vezes as pessoas acham que passar por cima de muitas coisas, de um exemplo, né? De uma cena na escola de um professor acabar não confrontando alguma coisa de errado de um aluno. Existe isso mesmo ou é totalmente o contrário? É uma ferramenta que a gente usa, na verdade, para conseguir elaborar melhor os sentimentos? Eu acho que quando a gente ouve falar em comunicação não violenta, muitas pessoas, ao ouvirem essa expressão, já acham que entendem o que é. Então, é só você ter uma comunicação que não é violenta e pronto. E aí muitas pessoas tiram conclusões do tipo, então eu não posso falar palavrão. Então eu não posso usar minha força física. Então eu vou conseguir me comunicar de uma forma que não haverá conflitos. Então eu tenho que falar fofo. Eu acho que esse é o top, sabe? Tenho que falar fofo. Tenho que falar fofo, não posso contrariar ninguém, não posso dizer não posso colocar limite. Então, assim, não existe uma garantia, não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula que você aplica, não existe uma construção gramatical que você vai usar essa estrutura e aí vai dar tudo certinho do jeito que você gostaria. Não é uma coisa que você chega com ela pronta para uma conversa, aplica e a conversa vai exatamente para o lugar que você queria. Não. Mas é uma coisa que te ajuda a ter mais ferramentas para lidar com o conflito. Para você se expressar melhor, para você experimentar um caminho para se expressar e se ele não der muito certo, você ter outras alternativas também. Então, uma ampliação da sua caixa de ferramentas. Quando você tem uma caixa de ferramentas, qual que é a ferramenta certa? Depende. Depende do que você quer tentar fazer. Então não existe qual é a palavra certa, qual é a palavra errada, qual é a palavra proibida. Não existe isso, porque muda muito de contexto para contexto. Tem pessoas que usam certas palavras como amigos, que você olha e fala, nossa, mas que absurdo. Mas entre essas pessoas, elas estão bem com esse código, com esse combinado. Entre elas não está fazendo mal. Então, a gente começa aí a ver a complexidade da comunicação. Que uma palavra para uma pessoa tem um peso, para a outra tem outro. Uma palavra que alguém não vê o menor problema naquela palavra, outras pessoas ficam profundamente magoadas, chateadas, ofendidas com aquela palavra. E aí a gente vai vendo que não tem fórmula, mas tem consciência, cada vez mais consciência sobre esse processo de comunicação e também consciência sobre o que será que a gente pode fazer quando alguém ficar chateado, ofendido, magoado, triste, com raiva. O que será que dá para fazer para cuidar disso? Para acolher esse processo? Porque a nossa comunicação tem uma conexão direta com a nossa emoção. É difícil você ter uma comunicação tranquila, calma,
se você não tá tranquilo e calmo. Né? O primeiro ponto, né? De como a gente consegue se controlar, de autocontrole mesmo, né? De lidar com aquilo para além do que está sentindo ali no momento. E eu acho que esse espaço, como você falou, é muito complexo. Por isso eu queria dividir a nossa conversa para a gente falar sobre alguns círculos que existem dentro das escolas. Então, o primeiro que eu queria falar com você é sobre o ambiente de trabalho escola. Porque, querendo ou não, né, nós temos ali os gestores, os professores, os educadores em geral, que mais do que estar ali para ensinar os alunos, eles têm também uma série de outras tarefas fora isso, que eles precisam dar conta. E hoje nós temos casos e casos de professores e educadores e profissionais da educação que têm sofrido com burnout por conta das altas cobranças ali de resultados e que vamos combinar que nem sempre os resultados ali estão ligados somente à competência daquela pessoa. Então, falando de gestão, né, como dar um feedback difícil ali para um professor que está enfrentando alguma... que não está cumprindo com algumas coisas dos combinados dentro da escola, mesmo sabendo que mesmo combinado é também uma tarefa muito difícil, envolve muitas coisas, né? Tem uma carga emocional muito grande. Eu entendo que nessa situação que você está falando tem várias camadas, né? Que é importante considerar, porque quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente não está falando de uma ferramenta que vai anestesiar as pessoas para elas simplesmente seguirem trabalhando e produzindo o tanto que elas são exigidas a produzir. Então, quando a gente fala de professores ou funcionários com burnout, como que a comunicação não violenta pode ajudar essas pessoas? Bom, antes disso, talvez seja importante olhar para a estrutura que está produzindo essa exaustão, né? Esse burnout. Então, é lógico que se a gente não mexe na estrutura, é muito difícil cuidar das pessoas. Quando a gente vai dar um feedback, a gente pode, com certeza, cuidar das nossas palavras, cuidar de como a gente fala as coisas, né? Carregar menos de julgamento, colocar mais o foco nas observações factuais, o que foi observado do desempenho, qual que é a expectativa específica do desempenho, né? Não trazer tanto avaliação para a pessoa, mas sim para a situação, para o desempenho, o que está sendo esperado dela. Isso sim pode ser trabalhado por um gestor e, inclusive, feedback é uma coisa muito importante quando a gente fala de ambiente de trabalho, mas a gente não pode esquecer a estrutura, né? A estrutura que está produzindo esse burnout. E você poderia dar um exemplo de como não relacionar esse feedback à pessoa e sim às coisas? Quais são os principais... Eu não sei se a gente pode falar assim, né? Mas os principais erros na hora de dar esse feedback ou na hora de apontar uma coisa que a gente talvez não gostou, ou que não seja tão legal e que precisa ser ajustada. Eu acho que assim, tem muitas coisas interessantes em relação a feedback. A primeira deles é que muitas pessoas não dão feedback. E aí, quando você está trabalhando num lugar e não recebe orientação sobre como está o seu trabalho, como está o seu desempenho, se você não tem um momento para fazer uma atualização, não tem um momento para você sentar com uma pessoa superior e verificar como estão indo as coisas, o que eu posso melhorar, o que não está saindo legal, o que está legal, o que está funcionando também. Então, muitos lugares sofrem primeiro pela falta desses momentos. Agora, alguns lugares têm esses momentos, mas as pessoas não têm tantas ferramentas para dar o feedback. Então, por exemplo, eu posso virar para você, vamos supor que você é uma professora e eu sou um gestor e eu vou falar assim, olha, Julie, você está sendo muito displicente, você está muito desorganizada, eu acho que você não quer trabalhar aqui. Eu estou fazendo um monte de suposições, de julgamentos, de rótulos sobre você, mas eu não estou descrevendo especificamente o que exatamente, do que eu estou falando. Então, do que exatamente eu estou falando? Qual que é a orientação técnica que eu quero te passar? O que não está funcionando? Ah, você está chegando atrasada, é isso? Eu percebi que nos dias tais e tais e tais você chegou 1 hora atrasado. Isso é uma coisa factual. Você chegou 1 hora depois do horário do início da aula. Isso é uma coisa mais factual.
né? Agora, quando eu falo de você sobre a sua pessoa, quando eu generalizo muito, quando eu falo, olha, você não está respeitando, o Você que coloca isso pra quer pessoa, dizer? né? É sobre ela. E é uma coisa muito pesada e muito abrangente, muito vaga. Por exemplo, outro dia eu estava numa reunião, chegou um líder na reunião e falou assim, olha, pessoal, eu não aturo desrespeito aqui na equipe. Então, se for para ter desrespeito, a gente acaba o projeto agora. Eu não quero comentários, eu não quero perguntas, eu só quero que vocês reflitam sobre isso. E ele saiu da sala. Sobre o que ele estava falando. Ninguém sabe. Porque respeito é uma coisa, é uma palavra muito importante para todo mundo, respeito. Sim. Para qualquer pessoa que você perguntar, respeito é importante? A pessoa vai falar assim, sim. Mas para cada um, respeito é uma coisa. Como é que isso se materializa? E às vezes isso até gera uma discussão, né? De, mas eu não te desrespeitei. Você me desrespeitou, Exatamente. né? E fica nesse looping que não tem fim. Você precisa aprender a respeitar os outros. O que isso quer dizer? Eu achei que eu estava sendo respeitoso em uma série de situações na minha vida que eu vivi e eu fiz alguma coisa que eu não vi o menor problema, mas para outra pessoa eu fui desrespeitoso. Então aí a gente vai vendo esse ruído que existe no nosso dia a dia. Às vezes você faz uma coisa com a melhor das intenções, mas isso chega na outra pessoa de um jeito ruim. Então a diferença entre a sua intenção e o impacto que isso teve na outra pessoa é grande. Nem sempre aquilo que você diz é o que chega na outra pessoa. Nem sempre a mensagem enviada é a mensagem recebida. Quantas vezes você diz uma coisa, a outra pessoa entende outra. E vice-versa. E isso é um fenômeno natural da nossa comunicação. Sempre acontece. Você fala uma coisa, eu entendo outra. Uma parte do que você falou chega aqui. Quando a gente está dando aula, a gente expõe o conteúdo lá, o que chega na cabeça dos alunos? Porque a nossa cabeça é muito louca. Ela está pensando um monte de coisa o tempo todo. Nós fazemos ligações que fazem sentido para nossa cabeça, né? Mas talvez não faça tanto sentido assim para o outro. Exatamente. Então, assim, é importante a gente saber desses processos ruidosos de comunicação. Porque quando a gente sabe que isso é natural, quando eu sei que você vai me falar uma coisa e talvez eu vou entender outra, que isso não é pessoal, eu levo menos pro lado pessoal, eu fico menos ofendido. Mas quem não sabe que isso é um fenômeno natural, fica mais ofendido. Leva isso pro pessoal, tanto profissionalmente, falando, você não ouve o que eu diz, o que eu digo. Você não presta atenção, você não me leva a sério. Conclusões que a gente vai tirando, que são conclusões grandes, perigosas, às vezes em relacionamentos amorosos. Sim. Né? Eu quis dizer uma coisa, você entendeu outra, e aí você já tira um monte de conclusão a partir daquilo que eu disse. E não foi isso que eu quis dizer outra coisa. Então é importante a gente saber que esse processo é ruidoso e é importante a gente verificar. Será que o que eu quis dizer chegou aí do jeito que eu queria? E por que é importante que a gente tenha esse cuidado com o outro, né? Porque muita gente pode pensar, mas eu sou responsável pelo que eu falo, né? A gente escuta muito isso, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Sim. Mas vivendo em sociedade, qual que é o impacto e o peso dessa fala? Então, essa frase, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu até entendo de onde ela vem, porque ela reconhece que existe essa diferença, né? Mas talvez a gente possa pensar assim, eu tive uma intenção de falar coisa, mas talvez essa coisa chegou em você de um outro jeito. Se eu me importo com essa relação, talvez seja importante a gente tentar criar esse espaço para ver. Será que o que eu quis dizer foi o que chegou aí? Para a gente verificar, fazer uma verificação. Porque geralmente no nosso dia a dia a gente tem verificações básicas. Ou a gente não verifica, fala assim, falei, o falado tá dado. Ou quando a gente verifica, a gente faz uma verificação muito básica que é, entendeu? Aí você fala, entendi. Quantas vezes numa conversa difícil eu tava falando alguma coisa, a outra pessoa falou assim, tá bom, já entendi. Será que o que ela entendeu foi o que eu quis dizer? Ou será que ela tá tirando um monte de conclusões que não tem a ver com a minha intenção? E aí a gente pode se aprofundar em verificações mais avançadas.
Que é, por exemplo, quando você fala: Pedro, me conta o que você entendeu do que eu falei, só para eu verificar se você entendeu o que eu quis dizer. Então, quando a gente sabe que tem ruídos, a gente pode verificar, dar um passo para trás e falar assim: peraí, se a gente está falando de um assunto sério, importante, talvez seja importante a gente verificar se o que eu falei foi o que você entendeu. E nesse processo de checagem, muitas vezes, a gente vai dissolvendo tensões. E indo agora para esse lado, por exemplo, do professor com o aluno, né? Você falou sobre o entender. Hoje a gente também tem alguns conflitos de comportamento mesmo, afinal de contas, estamos lidando com crianças, com adolescentes nas salas de aula, né? Que tem ali seus contextos familiares, às vezes também tem, como você disse, são diversas camadas quando a gente vai lidar com um relacionamento desse tipo. Partindo desse bom relacionamento ou dessa tentativa da própria escola e dos próprios educadores se entenderem, isso impacta também ali o aluno, o estudante, a entender, a tentar se comunicar de uma forma melhor também e ser mais compreensivo, ou até nesse trato aí, aluno-professor, na hora de explicar as matérias ou de resolver os conflitos dentro de sala. Para mim, tem uma coisa muito importante, que é a relação que os alunos têm na frente, né, a relação que os profissionais têm, os professores, os gestores têm na frente dos alunos, por exemplo. Então, não que nos bastidores tanto faz, não isso, mas qualquer jovem, qualquer criança que presencia adultos se comunicando entre eles, vai ver um exemplo de como se relacionar. Então, por exemplo, outro dia eu estava na rua, eu vi uma mulher sentada com uma criança, uma menina, devia ter uns 4 anos, não sei, no colo dela, devia ser filha dela, e essa mulher estava fumando um cigarro e a menina estava com um lápis na mão e a menina começou a brincar que estava fumando também. E aí quando a mulher viu, ela deu um tapa na menina e começou a gritar com ela, né? Então, eu tô falando que a mulher estava errada? Não tô falando isso. Eu tô falando que os nossos modelos, eles ensinam inevitavelmente, né? A gente reproduz as coisas inevitavelmente. A forma como os meus pais se comunicavam, né? As minhas famílias, os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu pude ver 2 famílias diferentes se relacionando e eu pude ver 2 modelos diferentes de como lidar com conflitos, como se expressar na hora da raiva, o que você faz quando alguma coisa não está funcionando. Então eu tive uma família que era muito mais silenciosa, as pessoas não falavam sobre os problemas. Na outra família as pessoas tentavam falar, mas aí discutiam, brigavam, gritavam, quebravam coisas. E isso acontece nas famílias de todo mundo. Então são os modelos. Ninguém nunca virou para mim e falou assim: olha, na hora de lidar com conflito você precisa fazer assim. Não, mas o que estava acontecendo na minha frente tinha um impacto e, como uma criança, eu absorvi aquilo como uma esponja e reproduzi aquilo durante a minha vida. Então, se a gente pode criar um time de professores, de gestores que estão mostrando para os alunos como que eles se relacionam na hora do conflito, e se eles estão conscientes disso, se eles têm referências, recursos para lidar com conflitos e mostrar para os alunos como eles lidam com conflitos, isso tem um poder muito grande, né? Agora, óbvio, a gente precisa lembrar que tem compromisso, tem muitos compromissos, muitas metas, muito conteúdo nas costas dos professores, né? Muitas metas nas costas dos gestores. Então, a gente não está querendo botar mais uma obrigação nas costas deles, né? Mas talvez seria importante repensar mesmo a quantidade de conteúdo, a quantidade de meta, repensar a estrutura da escola para que a escola fosse também um lugar que pudesse ter esse espaço para a gente parar e fazer uma atividade para lidar com o conflito que aconteceu ali. Fazer uma roda de conversa. Não ser mais um check ali na semana, né? Resolver esse conflito, eu preciso lidar com isso. Exatamente. E aí, óbvio, se professores tiverem mais familiaridade com a comunicação não violenta, eles vão lidar de outra forma com os conflitos que acontecem entre os alunos.
Mas é importante a gente olhar para a estrutura também. Quantos alunos estão na sala de aula? Né? O professor tem que dar conta de um monte de conteúdo, tem não sei quantos alunos na sala de aula, os alunos chegam das casas deles cheios de problemas, né? Muitas questões em casa. Milhares de modelos de comportamento ali sendo espelhados também, né? Exato, exato. Né? O que acontece nas casas dessas crianças e dos jovens? Como que as famílias estão lidando com os conflitos? Porque eles chegam muitas vezes reproduzindo isso. Quando você vê um estudante, um aluno com um comportamento explosivo, agressivo, muitas vezes na casa dele é assim também. Então, assim, a gente não quer cobrar dos professores de ser o único elemento para resolver isso. Salvador de tudo, não né? Não dá para cobrar isso dos professores, mas, obviamente, se eles tiverem familiaridade com a comunicação não violenta, eles podem tentar ajudar de alguma forma. Mas, idealmente, eu estaria pensando na mudança da estrutura mesmo. E como aplicar essa comunicação não violenta no dia a dia, no caso do professor? É somente quando tem um conflito? Ou a comunicação não violenta ela ajuda também em outros aspectos, até quando tá tudo bem? Eu acho que a comunicação não violenta não serve só para lidar com conflitos, eu acho que ela ajuda a gente a perceber, por exemplo, isso que a gente falou agora há pouco, né? De quão específica está a minha mensagem. Quando você manda uma mensagem, mesmo uma mensagem de WhatsApp para alguém, às vezes está muito claro aquilo que você está falando na sua cabeça, está tudo muito claro, está muito óbvio. E a outra pessoa não entende. Não entende exatamente o que você disse. Talvez falte o seu conhecimento de saber quais são as coisas que você pode colocar quando você está se comunicando que ajudam a outra pessoa a entender melhor o que você está falando. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando vão se comunicar, falam assim: não, isso eu não quero. Não quero que isso seja feito assim. E elas não falam o que elas querem. Sim. Então, em muitos lugares isso acontece. Porque quando você dá esses exemplos, na minha cabeça fica assim, é óbvio, mas não é óbvio. Na cabeça de quem tá falando, geralmente é óbvio. É Sim. Tudo muito óbvio. Mas dentro da cabeça de cada um, tem um universo diferente acontecendo. A nossa atenção tá pensando em várias coisas. Tem um macaco louco aqui pulando dentro da nossa cabeça. Principalmente hoje em dia, com smartphone, redes sociais frenéticas, as pessoas cada vez mais viciadas em rede social, a capacidade de prestar atenção está muito prejudicada, então tudo isso dificulta, são dificultadores. Então você entender que você falar só o que você não quer, muitas vezes não é suficiente para outra pessoa. Você usar expressões do tipo, eu quero respeito, eu quero liberdade, eu quero segurança, muitas vezes não é suficiente, porque a outra pessoa não entende exatamente do que você está falando. Tem outra ideia de segurança, outra ideia de liberdade, né? Quanto mais específica é a sua expectativa, mas mais abrangente é a sua mensagem, mais difícil é. Se você está falando de uma coisa e você espera uma resposta abrangente, tudo bem. Agora, se você espera do outro uma resposta específica, um comportamento específico, mas você usa uma comunicação muito vaga, muito abrangente, tem um problema aí. Tem um ponto até de que às vezes não há dúvidas, né, na sala de aula. Às vezes o professor, alguém ficou com alguma dúvida? Mas às vezes naquele momento ninguém tem dúvida porque realmente não entendeu nada. E tem tantas coisas que a gente pode olhar nessa situação, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Faltam 3 minutos para acabar a aula, por exemplo. Então, talvez não seja um momento que as pessoas vão realmente conseguir processar tudo aquilo que foi despejado muitas vezes, né? Se a gente olha para uma educação mais convencional, tradicional, muitas vezes o que a gente tem que fazer na escola durante 15 anos da nossa vida? A gente tem que assistir palestras, memorizar tudo aquilo e conseguir reproduzir. Falando de uma forma muito simplificadora da escola. Mas muitas vezes é assim, a gente tem que assistir 5 horas de palestra todo dia. 5 dias por semana, durante 15 anos.
sem se mexer muito, sem ficar conversando, olhando para frente, sem fazer muita pergunta também, não ficar questionando muito, memorizar e depois conseguir escrever aquilo num pedaço de papel que se chama prova. Né? Então, muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, crianças pequenas, elas são muito vivas, são cheias de energia. Na escola, você vê as crianças pequenas pulando, gritando. Conforme a gente vai observando as crianças ficando mais velhas, elas muitas vezes, você vai percebendo que o corpo delas vai ficando mais dócil, mais apagado. É clássica a imagem do adolescente largado. Sim. Né? Porque imagina 15 anos da sua vida com essa exigência de fica quieto, presta atenção, não conversa, memoriza e depois você vai reproduzir. Então, aí a gente começa a entrar num campo que é qual que é a função da escola? O que a escola está treinando a gente a fazer? Como a escola está preparando a gente ou não para se relacionar depois? Você termina a escola e depois você tem que escolher o que você vai ser da sua vida. Você passa 15 anos só ouvindo e tentando memorizar e reproduzir. E aí agora você vai ter que decidir as coisas. E pensar criticamente. Então é um grande choque. Né? Se a escola tivesse mais espaços para ouvir, para construir junto. Imagina como seria se o conteúdo tivesse um contorno de conteúdo, mas também se os alunos também pudessem escolher o que interessa para cada um ou para um grupo de alunos dentro daquele conteúdo. E ter a liberdade até de dar ideias, de falar, de contribuir com a aula, né? Porque hoje a gente conversou em outros episódios sobre essa capacidade, sobre a informação que todos esses alunos têm e que acabam trazendo para a sala e para que o professor não apenas replique aquilo que eles já encontraram na internet, né? A gente precisava de outros tipos de interação. Mas isso também abre espaço para um diálogo de que, por exemplo, como ser então assertivo, sabe? Como ainda assim, mesmo dando esse espaço, mesmo dando voz, tentando construir juntos, mas vão ter momentos em que as crianças e os adolescentes vão precisar de uma intervenção de um adulto que consiga colocar ali, não sei se ordem é a palavra correta, mas que consiga dar um norte, que consiga organizar, né, as situações dentro de sala. Como ser assertivo, como não ter medo de falar isso, né? Porque daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre essas questões, mas eu acredito que os profissionais de educação hoje eles têm que lidar tanto com essa insegurança ao tratar com os alunos, de ser um pouco mais incisivo, de ser um pouco mais assertivo naquilo que fala, e também de falar com a família. Mas eu vou deixar o da família para o fim. Sim, a família é outro capítulo, né? É. Então, tem uma coisa na comunicação não violenta que às vezes pode ajudar a gente a pensar sobre assertividade ou firmeza quando a gente está falando de se relacionar, de se comunicar, que é, na comunicação não violenta, a gente não entende que o uso da força é uma coisa proibida. O uso da força, ele pode ser feito para você proteger. Então, um exemplo muito claro, 2 alunos estão brigando, se enchendo de chute e pontapé. Eu posso usar a minha força, né? Ou algum funcionário da escola pode usar a força para separar esses 2 alunos, para proteger os 2 alunos. Então, o uso da força, seja fisicamente, seja simbolicamente, o uso da firmeza não é proibido. Mas a orientação é: eu vou usar a minha força, a minha firmeza, o meu poder para proteger, não para punir. E essa é a grande diferença. E muitas vezes essas coisas se misturam quando a gente tá com raiva, tá cansado, tá irritado, tá incomodado, muitas coisas se acumularam. Muitas vezes dentro da gente... Aquela acaba sendo resultado de uma coisa que você avisou ali muitas vezes, né? E muitas vezes se você pega, por exemplo, um professor exausto e acontece um problema na sala de aula, essa exaustão já está dentro dele. Como ele vai reagir? É difícil, né? A gente esperar que um professor seja um grande mediador de conflitos, um santo, um Buda ali, sendo que ele está sobrecarregado.
Então, é óbvio que é importante delimitar as coisas. A gente pode delimitar as coisas dentro da sala de aula, o que vale, o que não vale, mas, primeiro, de forma que a gente use o nosso poder para proteger as pessoas, né? Para a gente se proteger, para a gente também proteger os alunos. E também, será que no estabelecimento desses limites, dessas regras, será que isso pode ser feito de alguma forma em conjunto com os alunos? Será que estabelecer regras tem que ser sempre, olha, eu sou a autoridade aqui, eu que mando, você obedece. Esse é um jeito, né? Esse jeito está em muitos lugares da nossa vida. Eu mando e você obedece, acabou. Eu tenho poder sobre você. Agora, mesmo quando a gente tem uma diferença de poder, será que pode existir um espaço para a gente escutar as pessoas? Para que elas possam também pensar junto? Porque talvez, se elas sentirem que as regras foram construídas em conjunto, talvez elas vejam mais sentido nas regras do que simplesmente eu sou um policial dentro da sala de aula, que muitas vezes acaba sendo a função do professor, né? E partindo, né, saindo dessa relação aí com os alunos e indo para com as famílias, porque a escola ela lida com toda uma comunidade escolar, né? E que inclui as famílias desses estudantes. E muitas vezes a gente precisa marcar alguma conversas difíceis, não só por, né, questões de briga ou de violência na escola, mas às vezes até o desempenho daquele aluno em alguma determinada situação, alguma conversa que o próprio aluno teve ali com o professor porque se sentiu confortável, mas a família não chega ali tão feliz para ter essa conversa, chega sempre um pouco arisca ali, né, com medo do que vai acontecer. Como conduzir, né? Por exemplo, chamamos a família para conversar na escola. Como ali num primeiro momento já quebrar um pouco esse medo, esse gelo ou essa primeira impressão ruim que é os pais sendo chamados até o ambiente escolar? Eu gosto muito dessa pergunta porque tem muitas coisas que a gente pode olhar aí. Uma delas é as famílias muitas vezes já estão chegando, elas também sobrecarregadas, elas cheias de problema, elas não querem estar ali, elas estão chegando para falar sobre problemas dos filhos, né? Então não é uma situação nada agradável para muitas famílias e nem para o professor que está ali na linha de frente e vai encontrar com essa família. Como que dá para um professor se preparar? Tem algumas coisas que você pode fazer. Muito rapidamente, uma das coisas que ajudam a gente a lidar com conversas difíceis é a gente ter pessoas que nos ajudem a se preparar. Pessoas que sirvam de colegas de apoio de um sistema, uma rede de apoio que possa te ajudar a você virar para um colega seu, vocês criam esse combinado e você, às vezes, desabafa com o seu colega antes de encontrar com a família, né? Por exemplo, se você vai conversar com uma família e você já sabe que vai ser um problema. Isso muitas vezes eu faço. Eu sei que eu vou ter uma conversa difícil, eu chamo uma outra pessoa que já me conhece, com a qual eu já fiz esse combinado e eu falo assim, eu só quero vomitar um monte de coisa aqui para conseguir ter espaço interno para poder ir conversar com essas pessoas. Porque pensa, se o professor tá cheio, esgotado, vai encontrar uma família esgotada, são 2 copos que estão cheios e vão se encontrar para tentar conversar. Talvez vai ser difícil ter essa conversa. Agora, se você consegue esvaziar o seu copo pelo menos um pouco antes de encontrar com essa família, ou mesmo que você já esteja numa conversa difícil. Às vezes você já está na conversa difícil. Às vezes você não sabia que você ia ter uma conversa difícil. Quando você vê, você já tá dentro lá dela. E aí o que você faz? Às vezes você pode pedir 1 minuto e sair e pedir ajuda de algum colega. Ou às vezes não é um colega, mas é uma outra pessoa com a qual você já fez um combinado e manda um WhatsApp falando tudo sem filtro. Para você conseguir botar para fora tudo que você está sentindo, esvaziar e conseguir ter um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de flexibilidade para voltar lá e terminar a conversa.
E às vezes até ouvir o que está dizendo, né? Eu acho que quando a gente fala em voz alta algumas coisas, algumas fazem mais sentido e outras perdem completamente o sentido, né? Exato, e isso também te ajuda quando você bota pra fora e você volta pra conversar com a pessoa, você tem um pouco mais de recuo pra lidar com as coisas que às vezes são difíceis de ouvir. Porque uma família que tá incomodada, sobrecarregada, irritada, preocupada, muitas vezes vai falar coisas que podem chegar em você como uma provocação, como uma injustiça, como uma inverdade. E aí, como você olha para isso, como você escolhe interpretar essa provocação, entre aspas, porque dependendo de como você ouviu o que está sendo falado, você vai ficar mais ofendida ou menos ofendida. Você vai levar mais pro pessoal ou menos pro pessoal. Se você pensa, essas pessoas estão irritadas, é por isso que elas estão falando isso. Se você pensar, essas pessoas estão preocupadas, é por isso que elas estão falando o que elas estão falando. Talvez você leve menos pro pessoal do que se você pensar, mas que desaforo. Como essa pessoa tem coragem de vir aqui falar isso na minha cara? Não vai ficar assim. Então são caminhos mentais, jeitos de pensar que a gente pode ir se treinando para entrar menos no campo da guerra e mais no campo de, tudo bem, essa pessoa não tá bem. Eu entendo que ela não tá bem, ela tá falando essas coisas todas porque ela tá com muita raiva. Isso não quer dizer que eu sou obrigado a ficar na conversa, que eu tenho que ouvir o que a pessoa vai me dizer. Mas muitas vezes isso me protege emocionalmente de levar as coisas tanto pro lado pessoal. E como não ouvir, por exemplo? Chegamos nesse ponto, olha, eu acho que… Porque chega num ponto que a gente sabe que a conversa não vai mais produzir fruto algum, né? Como sair de todo esse meio, mesmo numa instituição, né, que a gente precisa resolver os problemas, né? Não tem como, depois de algum conflito muito sério na escola, a gente só abafar aquilo, colocar panos quentes e sair, mas às vezes, né, precisa desse tempo ali para trabalhar um pouco mais. A sua pergunta é como não ouvir? Isso, como pedir essa licença aí, sabe? Então, eu acho que assim, quem decide se uma conversa… Acho que isso é uma boa pergunta. Quem decide se uma conversa vai ainda trazer algum fruto ou não? Às vezes tem uma pessoa que tá na conversa que decide, essa conversa não dá mais pra mim. E às vezes a outra pessoa quer estar na conversa. Isso é um conflito também. Vocês já estão falando sobre um conflito e vocês têm um conflito sobre como que vocês vão resolver o conflito. Então é um conflito em cima de conflito. Agora, como você vira pra alguém e fala, olha, eu dei tudo que eu pude aqui nessa conversa, eu lamento muito isso que aconteceu, eu vejo a sua preocupação, a gente está fazendo o nosso melhor para cuidar dessa questão que você está trazendo, a gente está considerando ela, tem muitas outras questões que a gente também está considerando, né? Sinto muito por isso que você está passando. Então eu estou tentando demonstrar que eu vejo o seu lugar, mas também que tem o nosso lugar e a gente só consegue fazer as coisas até aqui. E muitas vezes isso é frustrante. Porque você chega com uma expectativa. Muitas famílias, muitos pais e mães chegam na escola com uma expectativa de que a escola cuide do filho de um jeito bem específico. E muitas vezes a escola não consegue achar os recursos para fazer isso. E aí? O que a gente faz? A gente simplesmente fala, olha, sinto muito, não dá para fazer desse jeito. É um jeito de falar. Mas, às vezes, você pode tentar ter uma conversa para tentar demonstrar essa consideração, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque muitas vezes, quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se acalmam um pouco mais. Agora, depende do nível de expectativa da pessoa. Porque tem pessoas que estão muito apegadas à expectativa específica que elas têm. E elas vão ficar muito frustradas quando você não atender. E você acha que começar essa conversa antes, por exemplo, no início de ano letivo, já ter algumas conversas, deixar alguns limites claros da escola, né? Porque é muito importante. Facilita quando chega esse momento da conversa difícil, porque eles acontecem, né? E eu acredito que isso não tenha a ver ali se a escola é muito boa, se a escola é muito ruim, se os professores são bons, se são ruins.
conversas difíceis acontecem, situações acontecem, mas talvez tem como antecipar um pouco? Isso faz parte também de alguma estratégia? Eu acho que não e sim. Eu acho que as duas coisas. Porque não há conjunto de combinados e regras que vão evitar que os conflitos aconteçam. Certo. Mas, quando você deixa explícito como é que funciona, como que vocês costumam trabalhar, o que vocês costumam dar conta na escola, qual que é o tipo de flexibilidade que vocês costumam ter, qual é o tipo de flexibilidade que vocês não costumam ter. Expor isso para os pais, muitas vezes pode ajudar os pais a entender o contexto e entender o que é possível ou não, né? Então, isso é uma parte que pode ser feita. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que vão acontecer conflitos. Os conflitos fazem parte da nossa convivência. Com qualquer pessoa que você convive, em algum momento, você ou ela vão fazer alguma coisa que incomoda, que vai quebrar algum combinado, que vai quebrar uma regra. Então essa é uma outra parte muito interessante da convivência escolar, que é o que a gente faz quando alguém quebra uma regra. Qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de procedimento, qual é o tipo de experiência, de formato de conversa. Isso é uma cultura de cada escola também. Tem escolas que lidam de um jeito, tem escolas que lidam de outro, tem escolas que são mais punitivas, né? Se isso acontecer, você vai receber uma punição. Com a intenção... Qual que é muitas vezes a intenção da punição? A intenção da punição muitas vezes é que a pessoa aprenda. E não faça mais. Que a pessoa não faça mais, que a pessoa corrija o comportamento dela, que ela transforme o comportamento dela. Então, a punição muitas vezes é uma tentativa, através de um pouco de dor, né? Através de um pouco de dor, através de provocar sofrimento no outro, para fazer ele refletir, para ver se ele consegue mudar o comportamento dele. Existem outros caminhos também, para além da punição. A punição é um dos recursos que a gente tem na nossa sociedade, que a gente desenvolveu como humanidade. Não é o único. Então, eu acho que é muito saudável pensar em outros processos que não sejam punitivos, né? Que sejam processos baseados na conversa, baseados em ouvir as pessoas, ouvir quem foi prejudicado, ouvir quem prejudicou, ouvir quem foi machucado, ouvir quem machucou. Por que fez o que fez? Como se sentiu? Como está agora? O que poderia ser feito para restaurar aquilo que aconteceu? Então, círculos restaurativos, práticas restaurativas, né? Existe uma coisa chamada justiça restaurativa, que é uma área que desenvolve exatamente essa pesquisa, como a gente se comporta depois que aconteceu um conflito. Depois que alguém quebrou uma regra, o que a gente faz para restaurar? Fica aí um questionamento, né? Não é tudo muito fácil, mas são ferramentas que vão começar a tornar essas conversas difíceis possíveis. Porque eu acho que a gente vem numa caminhada de que algumas conversas têm sido impossíveis, né? E isso na escola, mas também na sociedade. Redes sociais, algumas conversas são impossíveis, né? E a gente vê muitas coisas, mas nosso tempo aqui passa voando. Mas eu queria antes fazer também com você uma dinâmica, né? Eu gostaria de propor algumas frases e talvez você nos responder com uma alternativa à comunicação não violenta, pode ser? Então você vai dizer frases que as pessoas falariam. Isso, dentro dessas diversas estruturas escolares que a gente acabou de conversar. E aí você traria uma opção dentro ali da comunicação não violenta para que a gente possa ressignificar aí essa frase. Legal. Eu vou tentar trazer uma opção que fale um pouco do que eu suspeito que está por trás dessas palavras. Combinado. Então, você traz a frase e eu vou tentar investigar, assim, o que será que está por trás dessas palavras, porque esse é um exercício que a gente faz, que muitas vezes é muito poderoso. Você pegar uma frase, isso qualquer um pode fazer, é um exercício muito legal. Você pega uma frase que alguém te disse e que você não gostou,
que te incomodou, que te magoou. Pega essa frase, escreve essa frase num papel e tenta investigar o que será que está por trás dessas palavras. Que sentimentos, que necessidades, que desejos, o que será que está por trás, nas entrelinhas, porque muitas vezes fazendo esse exercício a gente descobre coisas interessantes. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo. A primeira seria uma relação, né, de educador para com o aluno. Você não aprende nada porque não presta atenção. Desse jeito, você não vai ser nada na vida. Você não aprende nada porque você não presta atenção. Desse jeito, você não vai ser ninguém na vida. Então, vamos pensar junto aqui. O que será que poderia estar por trás dessas palavras? Me parece que essa pessoa que fala isso está incomodada, está talvez frustrada ou com raiva, e ela está falando assim, você não vai ser ninguém na vida. Talvez ela esteja preocupada. Talvez ela esteja preocupada porque acha que o aluno não está prestando atenção e por isso ele não está aprendendo. Mas você vê, no final da frase tem, você não vai, por causa disso você não vai ser ninguém na vida, sei lá. É isso que ele falou, né? Isso. Então parece que tem uma grande preocupação. Será que essa pessoa poderia falar isso de outro jeito? Talvez ela poderia falar assim, olha, pelo que eu estou observando do seu comportamento, eu estou muito preocupado com você. Porque eu realmente me preocupo com o seu futuro. E eu me preocupo com o que pode acontecer se você não aprender o que eu estou te passando agora. Então é uma possível tentativa, né? Exatamente, não sei exatamente como é que a pessoa estaria se sentindo, mas é uma tentativa. E agora, quando a gente pensa, né, nos professores mesmo, recebendo talvez uma mensagem dessa da gestão escolar ou das famílias ou de alguma pessoa de fora, né? Que é relacionado ao tempo de trabalho dos professores, né? Na hora de tirar licença é rapidinho, mas para trabalhar, 3 pontinhos. Olha, na hora de tirar licença é rapidinho, mas para trabalhar... Então, o que será que pode estar por trás dessa frase, né? Parece que tem um incômodo, uma frustração aí em relação ao processo das pessoas pedirem licença. E essa pessoa parece estar frustrada porque ela acha que os professores não estão trabalhando da forma que ela espera. Então talvez tenha uma frustração com isso. Talvez seja algo do tipo, olha, eu estou frustrado pela forma com a qual os professores estão, né, trabalhando. Talvez seja algo nesse sentido. Não sei exatamente qual é o contexto, né? Mas me parece que tem um grande incômodo. Ele está conectando com licença. Na hora de tirar licença é fácil. Mas na hora de trabalhar, então é quase como se falasse assim nas entrelinhas, né? Na hora de trabalhar, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Né? Então, em outras palavras, se a gente tentar ver o que está por trás, tem uma frustração com a forma que os professores estão trabalhando. Essa pessoa parece que não está satisfeita com o jeito que os professores estão trabalhando. O que será que está faltando nesse jeito? Ele não descreveu aí, né? A gente não sabe. Não. Mas talvez valesse essa investigação. O que está faltando para que essa orientação seja mais técnica e menos pessoal, menos agressiva. Para não parecer que a pessoa, né, não quer trabalhar nesse sentido. Você ouvindo uma frase dessa, você recebe bem isso? Muitas vezes você não vai receber bem, né? Então, essa consciência também ajuda a gente a não ir escalando o conflito. Porque quando a gente fala as coisas de qualquer jeito, muitas vezes o outro também responde. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Não quer. Então, vale esse cuidado, eu acho que essa reflexão aí. E para finalizar, né, uma clássica aqui, que é: nós damos conta de muitos alunos, não podemos focar só no seu filho. Nós damos conta de muitos alunos, a gente não pode focar só no seu filho. Parece que essa pessoa, ela é como se ela tivesse... Ela não tem muito mais argumento, ela só quer encerrar essa conversa, né? Eu acho que talvez valeria uma investigação maior sobre o que a família está trazendo, o que a família espera, né? Porque, olha, a gente dá conta de muitos alunos, a gente não pode focar só no seu filho, tá? Me desculpe, fecha a porta, tchau. É um jeito de você
lidar com a situação, né? Mas agora, será que existe outra forma de falar isso? Porque quando ela traz isso, olha, a gente lida com muitos alunos, ela tá tentando o quê? Mostrar para a família, ou para o pai ou para a mãe, mostrar, olha, eu não vejo como eu posso atender o seu pedido do jeito que você quer. Eu gostaria muito de atender o seu pedido do jeito que você quer, mas eu não tô conseguindo ver como, porque eu tenho tudo isso daqui para cuidar. E eu gostaria, só que eu não vejo como eu vou conseguir fazer isso, né? Então, talvez seria um jeito diferente, menos de fechar a porta, mas ao mesmo tempo demonstrar consideração e mostrar que existe um limite, que pelo menos nesse momento eu não estou vendo como eu posso atender essa sua expectativa. E talvez isso seja muito frustrante para você, eu admito, justo. Mas eu não estou vendo como atender exatamente a sua expectativa desse jeito. Será que a gente pode pensar em alguma alternativa? Então, às vezes também esse gancho para continuar pensando, será que a gente consegue pensar em alguma alternativa, algum ajuste outro para que fique bom para você? Eu acho que esse a gente consegue pensar inclui muito, né? Por exemplo, eu não tô conseguindo, mas talvez pensando juntos, né, a gente consegue. E muitas vezes não é o que passa pela nossa cabeça quando a gente tá cansado, estressado. A gente só quer falar assim, querido, sai da minha frente, né? Eu já tenho um monte de problema, não vem me trazer mais problema. É isso que eu quero falar. Eu tô pouco me lixando pro que você quer. Sim. Para de ser mimado. Para de querer que eu cuide do seu filho do jeito que você quer. Dá vontade de falar isso muitas vezes, né? Então, por isso que é importante também esse processo de processar as minhas próprias emoções, abrir um espaço para eu limpar, para eu falar sem filtro em outros lugares, para eu esvaziar, porque senão o meu copo vai estar cheio e quando o copo está cheio é mais difícil de ter conversas importantes, né? Pedro, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer meu. E eu queria saber se tem uma última mensagem ou alguma coisa importante que você queira falar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, sobre a importância dessa autorregulação, sobre comunicação não violenta, se existe aí alguma dica final que você queira dar, uma mensagem final. Olha, você sabe que quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, eu estava na escola e eu tinha uma professora que eu gostava muito. Era uma professora daquela que dava a aula de todas as matérias juntas, né? Mesma professora. E ela saiu de licença porque ela ficou grávida. E chegou uma professora substituta e eu não gostei muito da professora substituta. Então, com 6 anos de idade, eu fui na sala da diretoria, cheguei lá e falei assim, olha, eu não gostei da professora substituta, eu só queria falar isso, não gostei dela. E deram risada da minha cara. E isso já me mostrou um pouco assim, o quão sério alguns adultos, né, levam o que as crianças ou os jovens dizem. Beleza. Saí pro intervalo, fui pro recreio, brincar, e aí já aparece a professora substituta, me chama no meio do pátio e fala assim, Pedro, vem cá, você foi falar mal de mim pra diretora, né? Agora você pode ajoelhar aí e pedir perdão. E eu ajoelhei no meio do pátio e pedi perdão. E agora, o que eu quero? Eu não quero crucificar essa professora, mas ela fez aquilo que estava dentro da caixa de ferramentas dela, né? Ela reagiu à situação de uma forma que eu entendo que foi punitiva, né? Ela não gostou do que aconteceu e o jeito que ela lidou com esse conflito foi usando o poder que ela tinha sobre mim e me punindo, me fazendo saborear um certo sofrimento para que eu não repetisse mais aquilo, por exemplo. Muitas vezes a gente lida assim com conflitos. Alguém que me machuca, eu quero ir lá e machucar de volta para existir uma certa compensação. Isso é muito trágico, né? Esse jeito que a gente lida com conflitos. Então, quanto mais a gente estuda como se expressar na hora de lidar com conflitos, como se expressar quando a gente está com raiva, como lidar com as emoções difíceis, menos reativo a gente menos a gente quer machucar os outros para compensar a nossa dor e mais a gente consegue sentar e conversar sobre aquilo que está difícil. Isso não é fácil, né? Sentar e conversar sobre o que não está legal,
dá medo, a gente tem medo das consequências de ser sincero, a gente tem medo do que pode acontecer com a gente se a gente falar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais as escolas, as organizações, as famílias conseguem criar esse espaço seguro para sentar e falar o que não está bom, o que está bom, o que pode ser melhorado. Quando a gente tem coragem de sentar e falar sobre essas coisas, a nossa qualidade de vida muda muito e melhora muito. É isso. Muito obrigada. E antes, fala pro pessoal como te encontrar, como estão suas redes sociais, seus canais. Pode me procurar na internet, Pedro Consorte. Eu tô no YouTube, no Instagram e tem o site lá. E quem tiver qualquer pergunta pode me mandar que eu vou tentar responder. Muito bom. E agradeço também a vocês que nos acompanharam até agora. Um recadinho final. Curte, comenta e compartilha muito esse conteúdo. Quem sabe essas dicas, aqui a gente deu algumas dicas voltadas para a escola, mas também falamos que é muito importante repensar a nossa comunicação e a forma como a gente convive com todas as outras pessoas. Então, manda para aquela pessoa que você acha que quer falar um pouco mais sobre isso, surgiu algumas ideias aí, você quer discutir com seus amigos, manda esse episódio, depois marca para vocês comentarem sobre, tá bom? E compartilhem muito aqui. Espero você no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.